Mateuzinho, Memphis pedindo cruzamento, Memphis! Um time que chegou com uma certa dúvida para a temporada, que havia passado 2014 em uma reconstrução com o técnico Mano Menezes após os títulos de 2012 e 2013. No entanto, para a temporada de 2015, o Corinthians anuncia a volta de Tite, e mal sabíamos nós que isso seria o estopim para esse elenco ser considerado um dos melhores da nossa história. Hoje, nos times invencíveis. Antes de tudo, já deixa o like e se inscreva no canal. Esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, e só de você deixar o like e se inscrever já ajuda muito o meu trabalho. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Títulos. Era isso que a torcida do Corinthians queria. Ainda mais com um dos maiores, se não o maior treinador da história do Corinthians, de volta ao clube. Mas o início sempre é complicado para o Corinthians, e naquele ano não foi diferente. Para a temporada de 2015, o Corinthians fez contratações minimalistas, como a do lateral Edilson, vindo do Botafogo, o atacante Luca, e o nome mais famoso dessa lista, Wagner Love, que veio do Shandong Luneng, da China. Com um ano de fora, Tite estudou muito e aperfeiçoou seu padrão tático. A ideia era que o time não dependesse de talento individual, mas sim do trabalho em equipe e da compactação em campo, um modelo que na época era visto principalmente no futebol europeu. Por isso, não houve contratações muito badaladas, mas apenas jogadores que se encaixavam em seu esquema tático. Porém, ninguém esperava que o começo da temporada seria marcado por tantas frustrações. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado na semifinal contra o Palmeiras, nos pênaltis, em plena Arena Corinthians. E para piorar, após ter feito uma boa campanha na fase de grupos, o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final pelo Guarani do Paraguai por 3-0 no placar agregado. O jogo da volta, na Arena Corinthians, foi uma decepção total. Além dessas eliminações, ocorreram baixas importantíssimas no elenco. O ponta Emerson Sheik, herói da Libertadores, e o atacante Guerreiro, herói do Mundial, foram para o Flamengo a custo zero. Mas foi justamente aí que aconteceu a virada de chave. Com essas derrotas, o grupo se fortaleceu. E com a subida de jovens da base, como Malcom e Arana, o Corinthians iniciou sua caminhada no Brasileirão. No primeiro turno, o Corinthians disparou na liderança, somando 40 pontos nas primeiras 19 partidas. Eram 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder, Atlético Mineiro. E esse foi apenas o começo do que ficaria conhecido como o campeão perfeito. O Corinthians se desenhava em um 4-1-4-1, com Cássio no gol, Gil e Felipe na zaga, Fagner e Wendel nas laterais, Ralf como volante, Renato Augusto e Elias no meio, Jadson e Malcom pelos lados, e na frente, comandando o ataque, Wagner Love. Era um time conhecido por sua organização defensiva impecável e por um contra-ataque letal, mas também por suas trocas de passes precisas. Jadson caía muito pelo meio, dando liberdade para Fagner avançar ao ataque. Enquanto isso, Malcom era o jogador do drible e da velocidade, permitindo que o Wendel permanecesse mais resguardado. Além disso, Renato Augusto e Elias alternavam constantemente suas posições, confundindo a marcação adversária. Já Ralf era o destruidor de jogadas, o famoso Pitbull. Esse time foi capaz de terminar a competição com o melhor ataque e a melhor defesa. Foi também o time que mais venceu e menos perdeu, além de bater o recorde de pontos do Cruzeiro na era dos pontos corridos, alcançando impressionantes 81 pontos. O jogo do título foi contra o Vasco em São Januário. O Vasco abriu o placar com o lateral Júlio César, mas com um gol de cabeça de Wagner Love, o Corinthians garantiu o empate e conquistou o título com 3 rodadas de antecedência. Mas o verdadeiro jogo do título, para nós corintianos, foi contra o São Paulo, na Arena Corinthians. E esse jogo dispensa apresentações, 6-1. Com o time reserva em campo, Cássio defendendo o pênalti e uma atuação histórica, o roteiro foi perfeito para a festa. O Corinthians levantou a taça naquele jogo, depois de humilhar um de seus maiores rivais, e fez com que aquele time ficasse eternizado na memória da torcida. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Então é isso, fiel. Valeu e vai, Corinthians! Perfect.